Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do Projeto OAB. Na aula de hoje nós vamos estudar um tema muito importante de processo civil para exames da ordem. Um dos temas mais recorrentes, junto ali com procedimento comum, com tutelas provisórias, com aquela parte sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros. Esse também é um tema de extrema importância para exame da OAB. Estou me referindo ao estudo dos recursos. A essa altura, como de costume, imagino que você já fez a leitura da sua apostila, que é muito mais ampla, mais aprofundada, no que diz respeito ali à teoria geral dos recursos, a parte acerca de efeitos e também algumas espécies de recursos que nós não conseguiremos analisar aqui em vídeo. De modo que eu trouxe para a nossa reflexão aquilo que as estatísticas nos mostram é mais cobrado, é mais recorrente, enfim, os temas mais importantes. Na sua apostila, eu já coloquei lá os temas de destaque e desses temas de destaque, retirei aqui para o nosso encontro em aula os mais importantes, os mais recorrentes acerca do estudo dos recursos, perfeito? Então, sem delongas, porque o nosso tempo é curto, em volta aí de 50 minutos para trabalharmos esse tema sobre a teoria geral dos recursos, ok? Então vamos lá, começando pelo início com algumas notas introdutórias. Não vou nem perder tempo aqui com relação ao conceito, à natureza jurídica dos recursos. Você bem sabe, recurso não se confunde com ação, Na verdade, o recurso ele prolonga a litispendência, é uma forma de remédio processual, um meio de impugnação de pronunciamentos judiciais com carga decisória. Ponto. Agora, quando falamos em recurso, você sabe, você aprendeu isso na sua faculdade, você tem, de certa forma, vivenciado isso nos núcleos de prática jurídica, já estudou, você sabe que, ao falarmos em recurso, dois são os juízos, dois são os pronunciamentos, os possíveis pronunciamentos do Poder Jurisdicional acerca do recurso que foi interposto. Então, regra geral, ao receber ali o recurso, o órgão jurisdicional operará ao longo do tempo dois juízos, duas espécies de juízos. O chamado juízo de admissibilidade e o outro, o juízo de mérito. No juízo de admissibilidade, o julgador ele não analisa o conteúdo, ele não analisa a razão do recurso, mas tão só o preenchimento dos requisitos processuais, o preenchimento das formalidades que são necessárias para que este recurso, muita atenção, seja conhecido. Eu costumo brincar em sala de aula para você ficar esperto enquanto advogado, porque sai lá que o seu recurso foi conhecido e você não ganhou o recurso, não. Na verdade, ele apenas passou positivamente pelo juízo de admissibilidade. Você cumpriu com os requisitos formais, você cumpriu com os requisitos, com os pressupostos necessários para que agora o órgão julgador, então, analise o mérito. Observem, pois, dois juízos. O juízo de admissibilidade, que é a verificação dos pressupostos processuais, dos requisitos formais para o conhecimento do recurso, e feito isso, cumprido isso, positivamente, então teremos a análise do mérito. Aí sim, a razão do recurso será apreciada. E nesse contexto, nós teremos o provimento ou o desprovimento do recurso interposto. Perfeito? Então, recurso conhecido, juízo de admissibilidade positivo, requisitos formais foram observados. Recurso provido, agora sim, você ganhou o recurso que foi interposto. O mérito dele foi apreciado e o juiz acolheu as suas razões recursais, provendo-o.
Beleza? Ok. Por que que eu estou fazendo aqui essa introdução? Porque um ponto muito importante sobre recursos, sobre a teoria geral dos recursos para provas, está relacionada aos requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade? Quais são esses requisitos formais que você precisa observar para que o seu recurso seja conhecido? Quais são os pressupostos de admissibilidade? Temos alguns. O primeiro deles é o cabimento. Você sabe, existem algumas espécies, várias espécies recursais. E para cada decisão específica, há um recurso adequado, há um recurso cabível. Então, primeiro requisito de admissibilidade é que você interponha o recurso adequado para impugnar aquela decisão que foi proferida. Uma determinada decisão foi proferida. Pois bem, para essa decisão há um recurso adequado, há um recurso cabível. E aí, aproveitando o ensejo, é importante, é interessante nós destacarmos quais são os recursos existentes no processo civil atualmente, especialmente com a mudança do Código, né? No novo Código de Processo Civil, se é que a gente ainda pode chamar de novo, né? Código de 2015, foi nos apresentado o rol do artigo 994, elencando aqui os recursos existentes, os recursos cabíveis para o processo civil. E você precisa ter um certo cuidado com esse rol pelo seguinte: tem dois recursos que no antigo código eram famosíssimos, um deles ainda existe no âmbito penal, que agora não estão mais no processo civil. Não existem mais para o processo civil. Dois recursos que eram muito famosos no antigo CPC, um deles ainda existente noutros ramos do direito, mas que no direito civil não existem mais. Estou falando sobre o agravo retido e os embargos infringentes. Ok? Agravo retido e embargos infringentes. Duas espécies recursais que não existem mais no Código de Processo Civil atual, né? No Código de Processo Civil vigente. De modo que, se essas espécies caírem na sua prova, você já pode saber, é pegadinha, né? Cai lá na sua prova um determinado caso concreto e o enunciado te questiona qual recurso cabível. E aparece lá agravo retido, aparece lá embargos infringentes. Pegadinha. Tá? No âmbito civil, pegadinha, porque essas não são mais duas espécies recursais previstas no nosso código. Quais são as espécies recursais previstas no CPC atualmente? Veja aqui, artigo 994, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário e os embargos de divergência. Note que existem dois embargos: embargos de declaração e embargos de divergência, não mais os embargos infringentes. Beleza, segundo requisito de admissibilidade é a legitimidade recursal. A parte que sucumbiu, aquele que sofre consequências da decisão proferida, é que tem legitimidade para recorrer. Ah, Stanley, então quer dizer que só as partes têm legitimidade? Não necessariamente. Artigo 996 vai nos dizer que o recurso pode ser interposto, obviamente, pela parte vencida, mas também pode ser interposto por um terceiro prejudicado pela decisão, bem como pelo Ministério Público, seja como parte, o que é evidente, ou como fiscal da ordem jurídica. Terceiro requisito de admissibilidade, interesse recursal. O recurso, ele precisa ser necessário e útil para que seja, então, conhecido e assim o órgão julgador parta à análise do mérito. Mesma ideia que trabalhamos lá na condição da ação, né? Condições da ação, legitimidade e interesse.
Pois bem, interesse recursal. O recurso que foi interposto há de ser necessário, há de ser útil para o recorrente, isso será analisado. Perfeito? Quarto requisito, requisito importantíssimo para a prática advocatícia, que é a tempestividade. Advogado não pode perder prazo, muita atenção. Depois que aprovado na primeira fase aqui com o projeto OAB, fez lá sua segunda fase, foi também aprovado. Muito cuidado enquanto advogado, porque advogado não pode perder prazo. E recursos envolvem prazo. Perfeito? Esse é o quarto requisito de admissibilidade, tempestividade. Agora, o código facilitou muito a nossa vida. Porque no antigo CPC nós tínhamos recursos de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias. E o novo unificou. O prazo agora é de 15 dias, com exceção de um apenas, que é o embargo de declaração, que são os embargos de declaração. Então você grava, prazo para recurso, 15 dias. Ah, professor, mas são embargos de divergência, 15 dias. Agravo em recurso especial, 15 dias. Agravo de instrumento, 15 dias. Apelação, 15 dias. 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo será de 5 dias. Isso nós encontramos aqui no 1003, parágrafo 5º, excetuado os embargos de declaração, o prazo é de 15 dias. E o 1023, que vai dizer, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Beleza? Alguns entes, tenho falado, assim também em outras aulas, possuem prazos dobrados. É o caso da Defensoria Pública, da Fazenda Pública, do Ministério Público e dos litisconsortes, quando tiverem advogados distintos, de escritórios distintos e os autos forem físicos, ok? Esses sujeitos aqui terão prazo dobrado, inclusive para recorrer. Próximo requisito de admissibilidade, esse mais simples, inexistência, portanto é um requisito negativo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Aí, Stanley, o que é um fato impeditivo, o que é um fato extintivo do direito de recorrer? Desistência do recurso, renúncia ou aquiescência, ou concordância. Isso são fatos que te tiram o direito de recorrer. Você tem o direito de recorrer. O duplo grau de jurisdição é um princípio implícito na nossa Constituição. Perfeito? Mas alguns fatos, se ocorrerem, te retiram, te impedem de recorrer. E esses fatos são, mais uma vez, desistência, renúncia ou aquiescência, como nós observamos aqui nos artigos 998 ao artigo 1000 e parágrafo. Veja lá, ó, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Artigo 999, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação de outra parte. Artigo 1000, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E parágrafo, considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Perfeito? Mais um requisito e o último requisito, esse importantíssimo, não apenas para a prática, mas para a prova também. Me refiro ao preparo. Ao preparo. Você sabe que, como regra, a máquina jurisdicional não funciona de graça. E assim também o é no momento de recorrer. Eu preciso recolher as custas processuais, as custas recursais, que nós chamamos de preparo. O preparo também é um requisito de admissibilidade. Perfeito? E se você não recolher o preparo, pode ser penalizado com deserção. Ou seja, o seu recurso não será conhecido por ser ele considerado deserto. Agora, por que isso cai demais em prova de concurso? Porque a gente grava a premissa de que, se não houver preparo, o recurso será julgado deserto. Ponto. Mas como eu costumo dizer, não vá com muita sede ao pote. Nesse ponto, não vá com muita sede ao pote. Por quê? Porque, como regra, essa deserção não acontecerá de plano, de imediato. E é esse detalhe que costuma cair em prova, com o qual você precisa ter cuidado.
né? Veja bem que há alguns artigos que nos levam nesse caminho. Artigo 1007, que vai me trazer a regra. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ótimo. Ah, então não recolheu o preparo, deserto. Não, calma lá, calma lá. Primeiro, algumas pessoas são isentas, né? É o caso do Ministério Público, da Fazenda Pública, União, Distrito Federal, estados, municípios, autarquias e aqueles que gozam de isenção legal. Mas com relação a essa questão do preparo, da falta do preparo, não ensejar diretamente a deserção, muita atenção aqui aos parágrafos 2º e parágrafo 3º. Veja lá, ó, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, se o sujeito não recolheu o preparo, na verdade, ele será intimado na pessoa do seu advogado para suprir a falta do preparo no prazo de 5 dias. Veja lá, ó, a insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará a deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Mas o que eu quero que você tome extremo cuidado é aqui, ó. Olha o detalhe desse parágrafo. A insuficiência no valor do preparo. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que houve algum recolhimento. Houve algum recolhimento. Você não recolheu o valor integral, não recolheu o valor total. E diante desse cenário de insuficiência, ou seja, houve ali algum recolhimento, então a única consequência imediata será a intimação do recorrente na pessoa do seu advogado para supri-lo, né? Ou seja, para completar ali no prazo de 5 dias. Obviamente, autos eletrônicos eu não preciso recolher porte, remessa e retorno. E para fechar, veja cá, se eu não recolher, professor, o que acontece? O que você notou, nós falamos aqui do parágrafo 2º, do parágrafo 3º. O parágrafo 2º está falando de insuficiência. Você recolheu um pouco. Então vai ser intimado para completar. E se eu não recolhi nada, professor? Qual que é a consequência? Olha aqui parágrafo 4º comigo. O recorrente que não comprovar no ato de sua interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive do porte, remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então a premissa é a seguinte, ó, grave. Primeiro ponto. Se você não recolher, você pode ser condenado por deserção, né? Você pode ter o seu recurso julgado deserto e assim sendo não conhecido. Mas essa deserção não acontece de imediato. Se você não recolher nada, você vai ser intimado na pessoa do advogado para recolher em dobro. Se você recolheu um pouco, ou seja, se o seu recolhimento foi insuficiente, você vai ser intimado na pessoa do advogado para completar. Por isso que eu costumo dizer, quando advogado, não estou conseguindo achar o cliente para ele pagar lá a guia. Então recolha pelo menos um pouco. Porque assim você vai ser intimado para completar. Porque se simplesmente deixar de recolher, aí a intimação é para recolhimento em dobro. Ok? E aí, nesse caso, parágrafo 5º, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive do porte, remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Você não recolheu nada, o juiz te intimou para recolher em dobro, ainda recolheu insuficiente. Agora não tem complementação não, queridão. Perfeito? Não tem complementação. Então grave isso na sua mente.
o não recolhimento do preparo pode configurar deserção, pode gerar deserção. Se você recolheu de forma insuficiente, será intimado para completar. Se não recolheu nada, será intimado para recolher em dobro. Beleza? Lembrando agora que, como regra, quem faz a admissibilidade é o órgão de destino. Tá? É o juízo ad quem, não é mais o juízo a quo, como acontecia no antigo CPC. Só que, em se tratando de RESP e RE, o órgão a quo, o órgão de origem, é que continua a fazer a admissibilidade como filtro dos recursos que chegam no STJ e no STF, ok? Beleza. Cumpriu o juízo de admissibilidade. Aí sim, nós vamos julgar o mérito do seu recurso e ele será provido ou não. Se o que suscitou o recurso foi um erro improcedendo, ou seja, um vício de forma, o juiz aplicou mal o processo, o Código de Processo Civil, foi observado inadequadamente, um erro de forma, a decisão ela será anulada. Agora, se o que suscitou o recurso foi um erro injudicando, ou seja, um vício de conteúdo, você entende que a decisão ela é injusta, o processo foi bem aplicado, mas o juiz analisou mal os fatos, as provas, ou seja, a decisão foi injusta. Então, o seu recurso, se provido, ele vai ensejar a reforma da decisão. Perfeito? Veja bem, se o problema é um erro improcedendo e o recurso, além de conhecido, foi provido, a sentença ela será anulada. Anulada porque nós estamos diante de um problema de forma. Agora, se o problema é um erro injudicando, você entende que a decisão foi injusta, que o direito material foi mal aplicado, se o seu recurso for acolhido, conhecido e provido, então nós teremos a reforma, a substituição. A decisão proferida pelo juízo ad quem substituirá a decisão do juízo a quo. Lembrando que os embargos de declaração, eles visam combater obscuridade, contradição e omissão. Nesse caso, nós não vamos anular e nem vamos reformar, mas sim esclarecer ou integrar a decisão. Então, o seu recurso pode ter, a depender da situação, ali no caso concreto, 3 finalidades. Anular a decisão que foi proferida, se o erro for um erro improcedendo, reformar a decisão proferida, se for um erro injudicando, ou esclarecer, integrar, nesse caso através de embargos de declaração, quando estiver diante de uma situação de obscuridade, contradição ou omissão. Beleza, antes de falarmos um pouco sobre apelação e agravo de instrumento, que são os 2 recursos que eu trouxe aqui para a nossa análise, a gente precisa falar um pouquinho sobre recurso adesivo. O recurso adesivo, ele não é uma espécie de recurso. Você não viu recurso adesivo no rol que nos foi apresentado agora há pouco, perfeito? Então, veja bem, recurso adesivo não é uma espécie de recurso, mas sim uma forma de recorrer, entendeu? Não é uma espécie de recurso, mas uma forma de recorrer. Eu recorro adesivamente àquele recurso que foi interposto pela parte contrária. Basicamente, a ideia é o seguinte, eu até estou satisfeito, Não ganhei, não, eu perdi ali em partes, mas até que eu estou satisfeito com a decisão que foi proferida, eu não vou recorrer. Vou ficar na minha, porque aí a outra parte também não recorre, a decisão transita em julgado. Vou ficar na minha. E aí, eu não ia recorrer, mas fui surpreendido com o recurso interposto pela outra parte. E agora eu não quero apenas me defender, não. Quer saber? Já que a outra parte recorreu, eu vou recorrer, mas eu perdi o prazo. Eu vou recorrer adesivamente no meu prazo de contrarrazões. Ou seja, eu vou apresentar as minhas contrarrazões ao recurso que foi interposto pela outra parte e vou adesivamente interpor o meu recurso. Eu perdi meu prazo originalmente.
Eu perdi meu prazo originalmente. Eu tinha 15 dias para apelar e eu não apelei. Não apelei. Aí a outra parte apelou. Pois bem, além de me defender, apresentando ali as minhas contrarrazões, eu vou, no prazo das minhas contrarrazões, apresentar também o meu recurso adesivamente. Perfeito? Então é uma forma de recorrer. Por quê, Stanley? Porque eu tenho a possibilidade de recorrer de forma independente, no meu prazo original do recurso, ou recorrer adesivamente no meu período de contrarrazões. Agora, isso cabe para qualquer recurso? Não. E é por isso que o tema é muito cobrado em prova. Porque essa é uma técnica que pode ser utilizada apenas nos casos de apelação, recurso especial ou recurso extraordinário. Aí na sua prova cai que o indivíduo perdeu o prazo para interpor o agravo de instrumento. E a outra parte interpôs o agravo de instrumento. Você pode agora, nas suas contrarrazões, defender e nesse prazo apresentar um agravo de instrumento adesivo? Não, não pode. Não pode porque essa é uma técnica colocada ali à disposição nos casos de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. É o que o legislador nos diz, né? Veja aqui, artigo 997 e seus parágrafos. Veja lá. Cada parte interporá o recurso independente. Essa é a regra. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Essa é a regra. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, então teve sucumbência recíproca. Os dois perderam em algum ponto. Então os dois podem recorrer. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso que foi interposto por qualquer daqueles, poderá aderir o outro. Tá? Então, eu apresentei-lhe uma série de pedidos e o juiz julgou a minha ação parcialmente procedente. Proferiu lá a sentença julgando a minha ação parcialmente procedente. Né? Acolheu ali meu pedido de indenização por dano material, mas negou o meu pedido por dano moral. Posso recorrer? Posso. Posso recorrer pedindo o dano moral. A outra parte pode recorrer? Também. Pode recorrer pedindo para que a decisão seja reformada no que toca ao dano material. Então, de certa forma, nós dois perdemos. Nós dois perdemos. Eu posso apresentar a minha apelação, a outra parte apresentar a apelação dela. Ponto. Independentemente. E essa é a regra. Agora, se eu estou satisfeito a priori com o meu dano material e fiquei quieto, achando que a outra parte não ia recorrer, então a decisão transitar em julgado, fui depois surpreendido pela apelação que foi interposta pelo réu, eu posso, nas minhas contrarrazões, né, no prazo das minhas contrarrazões, apresentar a minha apelação adesivamente. Veja lá, sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Parágrafo 2º, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento do tribunal, salvo disposição legal diversa, observando ainda o seguinte: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Então eu vou endereçar para o órgão que o recurso da outra parte foi distribuído, no prazo que tenho para contrarrazões. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. E não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Como tem uma relação de dependência, se o recurso independente, se o recurso principal for inadmitido, o adesivo cai também. Cai também, é o que o legislador está nos dizendo aqui no inciso 3. Perfeito? Ótimo. Vamos então à análise das duas espécies que eu trouxe aqui para o nosso estudo, tá? Como eu disse, imagino que você já leu sua apostila. Então,
Então você leu lá na sua apostila que tem um capítulo sobre efeitos. Tá? Não dá para a gente trabalhar efeitos aqui. Optei por não trazer o estudo dos efeitos para o vídeo, mas é um tema importante que você precisa analisar lá na sua apostila. Ele se encontra lá, então bastante atenção. Especialmente com relação ao efeito suspensivo, que não é regra do Código de Processo Civil, mas que é a regra da apelação. Como regra, os recursos não suspendem o efeito da decisão proferida, mas na apelação, o efeito suspensivo é regra. Então, bastante cuidado com esse pedaço da matéria que está lá na sua apostila. Vamos aqui falar sobre a apelação, primeiro recurso que muito nos interessa. A apelação. Você já ouviu muitas vezes, eu já falei isso em sala e o legislador também diz, que a apelação é um recurso cabível contra sentença, correto? Olha lá, é o que está na lei. Da sentença cabe a apelação. E nesse contexto, a gente costuma dizer em sala de aula que a apelação é o recurso cabível contra sentença, é o recurso cabível para impugnar sentença. Beleza. Só que esse conceito, ele não é mais absoluto. Eu não posso simplesmente dizer, pura e simplesmente dizer, a apelação é o recurso cabível para impugnar a sentença. Ponto. Não mais. Não mais por quê? Porque agora eu também posso impugnar, através da apelação, decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento. Você se lembra que eu disse lá no início que o agravo retido não existe mais, não tem mais previsão legal o agravo retido. Perfeito. E aí surgiu então a dúvida. Se o agravo retido foi extinto, o que fazer com as decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento? As decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento simplesmente se tornaram irrecorríveis? Não. O que acontece é que as decisões interlocutórias que não são impugnáveis por agravo de instrumento, elas não serão cobertas pela preclusão até o final do prazo para apelar. Então, no curso do processo foi proferida uma decisão interlocutória, contra a qual não cabe agravo de instrumento. O que eu vou fazer, professor? Eu vou esperar. Eu vou esperar para quando lá na frente for proferida a sentença e eu, então, interpor minha apelação, como preliminar, eu vou questionar aquela decisão interlocutória proferida lá atrás. Por isso que, perceba, agora a apelação ela cabe tanto para impugnar a sentença como para impugnar a decisão interlocutória. Decisão interlocutória que não é passível de agravo de instrumento. E obviamente que não vai ser imediato, Não vai ser lá no prazo de 15 dias da decisão interlocutória. Não. Eu vou aguardar até a prolação da sentença. Prolatada a sentença, terei o meu prazo para apelar e então é que vou suscitar aquela decisão interlocutória do passado. Perfeito? Então veja aqui, da sentença cabe apelação. Show! Mas notem o parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas, devem ser arguidas, questionadas em preliminar de apelação. Em preliminar de apelação. Eventualmente, interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Perfeito? Então, as decisões interlocutórias que não comportarem agravo de instrumento, elas não vão precluir até que se encerre o prazo da apelação. E aí eu vou suscitar como preliminar da minha apelação ou como preliminar das minhas contrarrazões. Perfeito? Ok, qual é o procedimento da apelação? Qual é o prazo? 15 dias. Já disse para você, você não pode errar isso. Primeiro requisito, então, primeiro elemento aqui do procedimento da apelação. Prazo, 15 dias. A petição da apelação,
Busca na sua memória o que você fez lá no NPJ, ou fez no escritório que você trabalhou, enfim. Lembre-se que a apelação ela é apresentada em duas petições. A petição de interposição, que eu aviso para o juízo a qual que estou recorrendo da sentença que foi proferida. Então, a minha petição de interposição e a minha petição, uma segunda petição, de razões recursais, onde eu já me dirijo ao tribunal. Né? E é aquela petição que a gente começa rasgando seda, né? Egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, ínclitos julgadores. E aí eu começo a apresentar as minhas razões de recurso. Então a apelação ela é um recurso que vai em duas peças. Por quê? Porque ela é endereçada para o juízo a quo, ela é endereçada para o juízo do piso. Eu não protocolo a minha apelação direto no tribunal. Eu protocolo a minha apelação no piso, endereço para o juízo que proferiu a decisão, o juízo do primeiro grau. Por isso que eu tenho uma peça de interposição, em que eu estou avisando, estou recorrendo da decisão. Não aceito essa decisão, estou dela recorrendo. E aí depois, né, de intimada a outra parte para contra-razões, é que será enviado, então, para o tribunal. E agora eu tenho que falar com o tribunal. Por isso, uma segunda peça. Egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmaras, ínclitos julgadores, que é a peça de razões recursais. Perfeito? Veja lá, ó. Protocolei a minha apelação dentro do prazo. Perfeito. O que o juízo a quo vai fazer? Ele vai intimar o recorrido. Para quê? Para contra-razões. Artigo 1010, parágrafo 1º, o apelado será intimado para apresentar contra-razões. Em que prazo? No prazo de 15 dias. Lembre-se que nesse prazo de 15 dias para contra-razões, o apelado pode interpor uma apelação adesiva. Note o parágrafo 2º. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, então o juiz intimará o apelante para apresentar as contra-razões do recurso adesivo. Beleza? Detalhe importantíssimo, os autos, eles são remetidos para o tribunal sem o juízo de admissibilidade. No antigo CPC, o juízo do piso é que fazia a admissibilidade. Então, eu endereçava lá minha apelação para a primeira vara civil de São Paulo, por exemplo, que foi o juízo que proferiu a decisão no meu caso, proferiu a sentença no meu caso. E no antigo CPC, esse juízo do piso, além de intimar e receber as contra-razões, ele fazia o juízo de admissibilidade, verificava a tempestividade, verificava o interesse, a legitimidade, o preparo. Isso no antigo CPC. No novo CPC, quem faz a admissibilidade é o tribunal, na pessoa do relator. Portanto, veja, eu continuo endereçando o meu recurso para o primeiro grau, para o juízo a quo. O juízo a quo vai intimar o recorrido para as contra-razões. E aí, beleza, apresentou as contra-razões, fecha e manda para o tribunal, porque é o tribunal que vai fazer o juízo de admissibilidade. Perfeito? É o relator que vai fazer o juízo de admissibilidade. Veja lá, após as formalidades previstas no parágrafo 1º e parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Grave isso, o juízo a quo não faz a admissibilidade, mas sim o ad quem. Ok? Juízo de destino. Ok, Stanley, como é que é o procedimento? Então vamos aqui montar nosso fluxograma. Veja lá. Foi proferida uma decisão interlocutória no seu processo, decisão essa que não comporta agravo de instrumento. Então você ficou quieto, ficou lá esperando. Anos depois, meses depois, foi proferida a sentença. Beleza. Nesse momento, você terá a possibilidade de apelar e apelar no prazo de 15 dias. Você pode apelar impugnando apenas a sentença, mas você poderá, nessa apelação,
suscitar aquela decisão interlocutória proferida no passado e que não comportava agravo de instrumento. Beleza? Então, no prazo de 15 dias, você apresenta aí a sua apelação. Impugnando a sentença, mas a título de exemplo, impugnando também a decisão interlocutória que foi proferida no passado e não era passível de agravo de instrumento. Perfeito. O juízo à quo, lembre-se que a gente está no piso, aqui, o juízo à quo, ele então vai intimar o apelado. Para quê? Para ele apresentar contra-razões. Para ele apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Beleza. Se o apelado simplesmente apresentar as contra-razões, fecha tudo e manda para o tribunal. Beleza? Então você parte do processo, posteriormente à sentença, num prazo de 15 dias, interpôs a apelação, impugnando a sentença e também uma decisão interlocutória contra a qual não cabia agravo de instrumento. O apelado foi intimado, apresentou no prazo de 15 dias contra-razões e ponto. Fechou tudo o juiz à quo e mandou os autos para o tribunal. Beleza? Perfeito. Isto se o apelado se limitar a defender. Por quê que eu estou falando isso? Porque você bem sabe que esse apelado, ele pode, nas contrarrazões, ele suscitar uma decisão interlocutória do passado. O legislador diz que eu posso impugnar as decisões interlocutórias que não comportem agravo de instrumento na minha preliminar de apelação ou nas minhas contrarrazões. Então, esse apelado, ele pode, nas contrarrazões, além de defender-se, questionar uma decisão interlocutória do passado. E se é ele que está questionando, eu não posso seguir sem o contraditório. Então, nesse caso, nós vamos ter que dar 15 dias para o apelante apresentar ali uma resposta à impugnação que foi realizada nas contrarrazões. E aí sim, vai para o tribunal. Beleza, esse é o único cenário, Stanley? Não, não é. Porque você sabe que também na contrarrazão, nas contrarrazões, o apelado pode apelar adesivamente. O sujeito não interpôs a apelação dele, não interpôs. Aí quando você interpôs a sua, ele não apenas contrarrazoou, mas no prazo das contrarrazões apresentou uma apelação adesiva. Se ele apresentou uma apelação adesiva, tem que dar 15 dias para o recorrente da apelação principal apresentar contrarrazões na adesiva e aí só então os autos irão para o tribunal. Chegou no tribunal, distribuído. Esses autos foram lá para um determinado relator e o relator é que vai fazer o juízo de admissibilidade. Lembre-se, o recurso ele vai para o tribunal sem o juízo de admissibilidade. O relator é que o fará. Beleza, se o relator não conhecer do recurso, né, ele disse lá que seu recurso é intempestivo, portanto, ele não conheceu, ele inadmitiu o seu recurso, você senta e chora, né? Que isso, professor, de forma alguma. Qual é o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator? Agravo interno, é o que você vai fazer. Se o relator inadmitir o seu recurso, perfeito? Se ele não conhecer o recurso contra a decisão monocrática, cabe agravo interno, é o que você fará. Perfeito? Se ele conhecer o seu recurso, então em seguida nós vamos partir para a decisão, para o julgamento do mérito, para o juízo de mérito. E aí ele pode, em algumas situações, vou deixar a leitura para vocês, né, mas basicamente é precedente obrigatório, súmula do STF, decisão IRDR, tá? Ele pode, em algumas situações previstas no artigo 932 do inciso 4 e 5, julgar sozinho o mérito. Ele possibilita ao legislador uma decisão monocrática de mérito. E contra a decisão monocrática, cabe agravo interno.
Perfeito? Então veja, o relator recebeu, vai operar o juízo de admissibilidade. Se ele não conhecer, você pode interpor agravo interno. Se ele conhecer para desprover monocraticamente, ou seja, ele admitiu o seu recurso, mas julgou improcedente, monocraticamente, cabe agravo interno. Beleza? Agora, normalmente, ele conhece e manda para uma sessão de julgamento, onde será proferido um acórdão, né, a partir ali da decisão, como regra de 3 desembargadores. Beleza? Ok. Para fechar a nossa aula, agravo de instrumento, tema aí muito importante também. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória. Só que não é qualquer decisão interlocutória. Eu já fiz menção algumas vezes que existem decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. E estas poderão ser questionadas depois, lá na apelação, em preliminar de apelação ou contra razões. Ótimo, professor. Quais são as decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento? Grave isso aqui, ó. Cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias previstas no artigo 1015. Perfeito? Esse artigo 1015, ele veio para ser taxativo. Essa era a ideia original. Mas ainda muito importante para você, porque normalmente é o que cai em concurso público e em exame da OAB. É o 1015. Esse artigo veio para ser taxativo. Só caberia agravo de instrumento daquelas decisões interlocutórias previstas no 1015. Um rol muito importante ainda. Só que o STJ entende atualmente que esse rol não é taxativo puro. Ele é taxativo mitigado. Por quê? Porque hoje nós já admitimos algumas situações, mesmo não previstas no 1015, que também possibilitam a interposição do agravo de instrumento. Né? Cita aqui como exemplo, né, o recurso especial 1.679.909 do Rio Grande do Sul, né, que deu então origem ao informativo 618, que vai dizer aqui, ó, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência. Você vai observar que no 1015 não tem inciso falando sobre decisão interlocutória a respeito de competência. Portanto, originalmente nós afirmaríamos que a questão de competência não pode ser impugnada em agravo de instrumento. Mas esse é um tópico muito importante, né? Tão importante que o STJ veio e nos disse, apesar de não estar no 1015, é cabível agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, apesar de não previsto expressamente no rol do 1015. A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia agravo de instrumento por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso 3. Beleza? Perfeito? Então veja, o rol ele é taxativo? Não, ele não é. Não é taxativo. O 1015 não é taxativo. Né? O STJ entende que ele é taxativo mitigado. A ideia original era que fosse, mas hoje nós estamos mitigando esse rol. Não obstante, para a prova, você precisa saber o 1015. Porque ele é um rol extremamente relevante e é um rol com várias e possíveis pegadinhas. Perfeito? Veja aqui, ó, artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Esse é o mais comum de todos. Tutela provisória desafia agravo de instrumento. Mérito do processo, aquele julgamento parcial de mérito que eu falei na aula de procedimento comum, lembre-se, né? Voltou lá da contestação, teve impugnação da contestação, foi para o juiz e ele vai tomar algumas providências preliminares. Dentre elas, ele pode julgar parcialmente o mérito. Perfeito. Só que se ele está julgando parcialmente, ele não está acabando com o processo, não é uma sentença. É uma decisão interlocutória de mérito. E que suscita
agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Cuidado, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Tá? Eu aleguei convenção de arbitragem e o juízo rejeitou a minha alegação. Vou agravar de instrumento. Então, não cabe agravo de instrumento quando a decisão acolher a alegação de convenção de arbitragem. Perfeito? Por isso que eu estou falando que tem alguns detalhes aqui que você tem que tomar muito cuidado. Não cabe ao agravo de instrumento se a decisão acolher a convenção de arbitragem. Por quê, professor? Porque se o órgão jurisdicional acolher a convenção de arbitragem, ele está dizendo que ele não tem competência, que isso deve ser processado perante um juízo arbitral. Então ele está extinguindo o feito. Ele está sentenciando. Agora, se ele rejeitar, ele está dizendo, olha só, a competência é minha, tá? Eu não aceito essa convenção de arbitragem e o processo vai seguir aqui. Então ele está proferindo uma decisão interlocutória, o que significa dizer que caberá agravo de instrumento, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o pedido de sua revogação. Perfeito? Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que rejeitar o pedido de gratuidade da justiça. A decisão que acolher o pedido de gratuidade da justiça, não. Cabe agravo de instrumento da decisão que rejeitar o pedido da gratuidade da justiça, ponto, ou que depois acolhe um pedido para revogar a gratuidade da justiça. Então perceba, são situações em que eu estou dizendo que não tenho condições de pagar e o juiz rejeitou o meu pedido de gratuidade da justiça e eu não tenho condições de pagar, então eu vou agravar. Ou o juiz acolheu o meu pedido e depois a outra parte pediu para revogar e ele acolheu a revogação. Fiquei sem a minha gratuidade da justiça, não tenho como pagar. Vou agravar. Agora, não cabe agravo de instrumento da decisão que acolhe o pedido de gratuidade. Beleza? Próximo, exibição ou posse de documento ou coisa. Decisão que versar sobre a exclusão de litisconsorte. Decisão que versar sobre a rejeição do pedido de limitação. Muita gente, litisconsórcio multitudinário, e eu pedi para limitar e o juiz rejeitou. Perfeito? Aí cabe agravo de instrumento. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Lembrando que não cabe recurso da decisão que determinar o amicus curiae, né? Agora, relacionada à denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração, né? Assistência, aí cabe agravo. Concessão ou modificação ou revogação dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e os outros casos expressamente referidos em lei. Perfeito? Então esse é um rol importantíssimo, mas lembre-se, ele não é mais um rol taxativo fechado. O STJ entende que agora ele é um rol taxativo mitigado, porque, por exemplo, cabe agravo de instrumento da decisão que versar sobre competência. Beleza? Com relação ao procedimento, né, vamos aqui ver no nosso quadrinho sinótico, tá? Aqui é o texto da lei, tá todo no seu material, tá nos slides, mas vamos colocar aqui no nosso quadrinho sinótico, no nosso fluxograma, para então fechar aqui a nossa aula. Perfeito? Foi proferida uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, essa decisão ela não está colocando fim no processo, né? O processo vai seguir no piso, por isso que eu comecei aqui embaixo. Perfeito? Se foi proferida uma decisão interlocutória, o processo no piso não acabou. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Só que eu posso, insatisfeito com essa decisão, se for alguma das decisões previstas no 1015, ou que o STJ já admite, então interpor o meu agravo de instrumento
num prazo de 15 dias. Beleza, direto no tribunal, né? Apresentei o meu agravo de instrumento. O artigo 1018 fala que a interposição do agravo de instrumento deve ser informada ao juízo do piso, né? O que já é muito questionado no âmbito de autos eletrônicos. Mas, enfim, está lá no 1018 que a distribuição do agravo de instrumento precisa ser informada no juízo do piso. Então, beleza. Dentro de 15 dias, agravei de instrumento, informei o piso. O relator, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Se ele inadmitir o meu recurso, porque estou fora do prazo, porque não recolhi preparo, enfim, por falta de requisito de admissibilidade, se ele não conhecer do meu recurso, o que eu vou fazer? Agravo interno. Eu vou recorrer novamente, vou interpor agravo interno. Se ele conhecer do meu recurso, se ele admitir, ele pode negar provimento mesmo antes de intimar o recorrido. Então ele conhece para negar provimento. Ele conhece para negar provimento monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, inciso 4. Se ele está julgando sozinho qual que é o recurso cabível, agravo interno. Beleza? Veja lá, ó, se ele inadmitiu, não julgou o mérito, agravo interno. Se ele admitiu e sozinho negou o provimento, agravo interno. Beleza, ele admitiu e entende que não dá para julgar sozinho. Agora ele vai intimar o agravado. Intimar o agravado para quê? Para apresentar contrarrazões. Para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Apresentou as contrarrazões no prazo de 15 dias, volta para o relator. Agora ele pode prover monocraticamente, se for alguma das hipóteses do inciso 5. Antes de intimar o recorrido, ele só podia desprover. Agora ele pode prover monocraticamente. Se ele julgar sozinho, qual é o recurso cabível? Agravo interno. Não, ele entende que não tem como nem desprover e nem prover sozinho. Tá? Recebeu as contrarrazões, vamos então designar sessão de julgamento para julgar o recurso através de um acórdão. Beleza? Show de bola! Assim nós terminamos a nossa aula sobre recurso, abordando aqui os temas mais importantes sobre essa matéria. Mas não deixe, repito, de ler a sua apostila, que também vai abranger ali alguns outros pontos igualmente importantes, bem como análise de recursos como agravo interno, como os embargos de declaração, que também podem cair na sua prova, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.